E muito boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro, está começando mais um Boletim Legislativo. Então vamos de notícias? E eu te faço uma pergunta, hein? Nesse início de ano, você tem praticado alguma atividade física? Se sim, procurou um médico ou especialista para avaliar o melhor exercício ou esporte? Pois então, para incentivar mais pessoas a terem esse cuidado, foi criada a campanha Janeiro Dourado, que reforça a conscientização sobre a necessidade da avaliação médica para praticar atividades físicas. A ideia é propor uma mudança de hábito na população, reforçando o papel de um profissional nesse processo. O Pedro é professor de educação física há mais de uma década, mas foi recentemente, há 2 anos, que ele trocou as academias pela areia e começou a dar aula de beach tênis. E a popularização do esporte, segundo ele, aconteceu com o retorno das atividades após o período mais crítico da pandemia. Por conta de ser um esporte ao ar livre, no ambiente aberto, tem um afastamento entre as pessoas. Então, pós-pandemia, a moda virou também, né? Veio como uma moda o beach tênis. E eu vi esse mercado dar esse boom e vi um pouco mais para frente que também gostaria de estar dentro desse mercado. E foi justamente o pé na areia que chamou a atenção do Sérgio. Ele é personal trainer e resolveu conhecer esse novo esporte. Com 2 meses de aula, ele ainda diz que está se adaptando à nova modalidade. Já a técnica, eu ainda estou tendo dificuldade de como aprender, chegar na bolinha, o tempo de bola, a segurar a raquete, do jeito que a raquete vem, front back, hand back, tudo isso demora para aprender, então eu estou tendo essa dificuldade também. Então eu me lancei esse desafio para aprender coisas novas e a intenção também mais para frente é me tornar um instrutor de beach tennis. Já para a Verônica, a prática do esporte funciona como uma válvula de escape para relaxar e esquecer os problemas do dia a dia. É gostoso porque é um contato com a natureza, é onde você também tem um descarrego mental, entendeu? Você esquece dos problemas, é outra energia. E manter o corpo em movimento é apenas uma das alternativas para evitar problemas de saúde no futuro. Isso porque, de acordo com a OMS, o sedentarismo pode levar 500 milhões de pessoas a desenvolver até 2030 problemas cardíacos, de diabetes ou obesidade. Mas se exercitar para ser saudável não significa praticar esporte de qualquer jeito, sem preparo. Por isso, a Sociedade Paulista de Medicina Desportiva criou, em 2017, a campanha Janeiro Dourado, que visa conscientizar a população sobre a necessidade de avaliação médica antes de qualquer atividade física. A Laís é médica do esporte e diz que um check-up é importante tanto para os atletas profissionais quanto para os amadores. A gente não vem só contra o sedentarismo, a gente vem contra o sedentarismo e contra a inatividade física. Então, são 2 conceitos diferentes. E, assim, as principais doenças que a gente tem hoje, né, no sentido de prevenção que a gente tem com o exercício físico, primeira coisa, são as doenças cardiovasculares, né? Então, a questão do infarto, a questão da dislipidemia, que é o colesterol alto. Depois, a gente trabalha também a questão da capacidade funcional, ou seja, a longevidade do indivíduo. O benefício do exercício, a gente sabe que vai para inúmeros sistemas dentro do corpo humano, né? As doenças psiquiátricas, prevenção de ansiedade, depressão, mas a gente tem muito esse intuito com o exercício, prevenir doenças cardiovasculares e permitir que o indivíduo envelheça de uma forma saudável. Laís explica que alguns exames são indispensáveis para que a prática esportiva seja feita sem nenhum risco à saúde e que o atleta, principalmente o de final de semana, não tenha nenhum susto. A primeira avaliação, com certeza, a avaliação cardiovascular, né, a avaliação cardíaca. A segunda avaliação, a avaliação metabólica, né, até para ver se aquele indivíduo tem diabetes, se ele tem colesterol alterado, que a gente tem até uma individualização do exercício baseado nisso. Então, a segunda avaliação, com certeza, a avaliação metabólica. A terceira avaliação, a avaliação física, né, que vai me dizer se ele tem alguma limitação para o exercício que a gente vai propor. E, por último, a avaliação fisiológica, que essa avaliação fisiológica ela já entra mais com esse intuito, com essa proposta de performance esportiva. Afinal de contas, se feito com o acompanhamento correto, toda a atividade física, seja uma simples caminhada ou uma partida de beach tênis, trará benefícios à saúde. É só dar o primeiro passo. É dar o start, é ter aquela vontade ou aquela promessa que fez de ano novo e falar, não, vou começar uma atividade física, quero praticar um esporte, quero uma melhoria de qualidade de vida e venha participar. Nem que você faça 10, 15 minutos de assim, de não, já é um começo, mas tem que se movimentar. Nosso corpo não foi feito para ficar parado.
E ainda falando de datas comemorativas, neste mês também é realizada a campanha Janeiro Roxo, que alerta sobre a hanseníase. Aqui em São José, ao longo deste mês, a Prefeitura realizou uma série de ações de conscientização sobre a doença, que muitas vezes tem o diagnóstico demorado por falta de informação da própria população. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre o assunto é a repórter Tamires Vick. Tamires, boa tarde. Olá para todos que estão assistindo a TV Câmara neste momento. E pessoal, vocês já ouviram falar sobre o Janeiro Roxo? É uma data muito importante, criada, instituída pelo Ministério da Saúde e que fala então sobre o combate, a prevenção à hanseníase. E para ninguém ficar com dúvida, a gente vai conversar agora com um especialista no assunto. Vou conversar com o Marcelo Guimarães, ele que é dermatologista. Doutor, muito obrigado por conversar para a gente e conta então para a população, antes de mais nada, o que é a hanseníase. Tamires, eu que agradeço a oportunidade, nesse momento, nesse Janeiro Roxo, a gente está podendo divulgar que a hanseníase é uma doença crônica, infecto-contagiosa, causada por uma bactéria, que acomete principalmente nervos e secundariamente a pele. Na pele ela pode gerar manchas, sejam manchas claras, acastanhadas, rosadas, violáceas. As cores não são o mais importante é exatamente que essas manchas, em geral, têm perda de sensibilidade. E a primeira sensibilidade a ser perdida é a sensibilidade térmica. Secundariamente, vai se perdendo a sensibilidade dolorosa e tátil. Perfeito. E, doutor, conta pra gente, é importante momentos como esse, como o Janeiro Roxo, em que a gente tem, então, campanhas de conscientização, de prevenção, ajuda no combate? Sim, é muito importante a gente divulgar. Apesar que estamos no segundo país do mundo em hanseníase, a gente só perde para a Índia, as pessoas têm que se conscientizar para poder buscar auxílio. Então, qualquer pessoa que tenha algum desses sintomas, que tenha, por exemplo, inchaço nas pernas e não tenha identificação de nenhuma outra doença, tipo diabetes, tipo problemas renais, problemas hepáticos, que possam levar a inchaço nas pernas, fisgadas pelo corpo, principalmente o trajeto dos nervos que são acometidos, e manchas ou áreas do corpo com perda de pelo, perda de sensibilidade, procure a unidade mais próxima. A gente tem o centro de referência, que é o CTP, que fica na Avenida Engenheiro José Longo, 453, que trata exatamente dessa parte da dermatologia sanitária, que trata, portanto, da hanseníase. Então se alguém perceber esses sintomas, pode procurar esses locais, então, esse local no caso. Pode procurar esse local, pode procurar também as unidades de saúde básicas mais próximas das residências de suas casas e vão ser direcionados para o CTP. Perfeito, doutor. E a Secretaria de Saúde também se preparou com algumas ações neste mês, neste Janeiro Roxo. Sim, nesse mês todos os pacientes que normalmente vão ser abordados na sala de espera das unidades básicas, onde tem panfletos, onde tem cartazes, e o monumento também da cidade está na coloração roxa para lembrar o Janeiro Roxo, para ver se conscientiza as pessoas da importância dessa doença, para ver se com isso nós possamos atender os doentes mais precocemente e fazer o tratamento. Porque tem tratamento, o tratamento é gratuito, é pelo SUS. No CTP, normalmente é feito tratamento por uma medicação que dura em torno de 6 meses a 12 meses, que é uma poliquimioterapia. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações, viu? Então, pessoal, essas são as informações de hoje. Então, como o doutor bem disse, o tratamento é gratuito. Então, se você suspeita de algum sintoma, procure alguma unidade de saúde. Essas são as informações de hoje e a gente volta para a redação. Muito obrigado, Tamires, pelas informações. E da saúde a gente muda um pouco de assunto, mas para falar de emprego, vamos ver na nossa agenda de serviços quais são as oportunidades de trabalho disponíveis aqui no PAT de São José? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, açougueiro desossador, atendente de balcão, auxiliar de açougue, auxiliar de limpeza, auxiliar DP, balconista, camareira, caseiro, confeiteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, diarista, eletricista de manutenção, empregada doméstica, encanador industrial, fiscal de caixa, instalador de sistemas de segurança, mecânico de automóvel,
mecânico de manutenção de empilhadeiras, moleiro profissional, operador de guindaste, operador de telemarketing, padeiro, padeiro confeiteiro, pedreiro, peixeiro, repositor de mercadorias, representante comercial, soldador, sushiman, vendedor interno e vendedor pota a pota. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de cozinha, operador de telemarketing, operador logístico e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora um assunto delicado e sério, que são os acidentes domésticos. Nesse período de férias, as ocorrências com as crianças aumentam bastante e chamam um alerta para alguns cuidados que temos que ter em casa. Para ajudar pais responsáveis a evitar esses acidentes com os filhos, nós conversamos com especialistas que passaram algumas dicas de como prevenir. O Miguel tem 3 anos, auge da fase de descobrir as coisas. Esse período é importante para o desenvolvimento, mas também é necessário muita atenção dos pais para evitar acidentes, principalmente agora, no período de férias. O pai, Tiago, reforça a atenção na cozinha. A gente toma muito cuidado, principalmente assim com cozinha, né? A gente vai fazer alguma coisa assim para o café, no caso para almoçar, e assim, ele é curioso. Hoje, principalmente o Miguel, assim, na idade que ele está ali muito curioso, todas as vezes ele quer pôr a mão, mais que a gente fala que machuca, por exemplo, o fogo queima, mas ele quer colocar a mão, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. A mãe ainda cita cuidado redobrado com portas e o portão. Deixar a chave de bobeira, nem pensar. Outro foco de atenção é o banheiro. E outro cuidado que a gente está tendo bastante com ele aqui em questão do portão. Chave não pode deixar, porque ele já aprendeu a abrir o portão. Então, assim, é um cuidado, é um dos maiores cuidados, que até além da cozinha, né? Eu não sei o que é pior, porque hoje em dia, né, tá tudo perigoso. E ele sair na rua sozinho, já pensou. E ele abre. Então, assim, deixou a chave no portão, a gente já tem que chamar, quem que deixou, não pode deixar, porque ele realmente abre. Então, assim, é outro cuidado que a gente tem muito com ele. E esse excesso de cuidado, ou melhor dizendo, cautela, não é à toa não. Quem tem criança em casa sabe muito bem disso. Até porque, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, todos os anos ocorrem ao menos 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças. E nesse período de férias em que estamos vivendo, os acidentes costumam aumentar em 25%. Portanto, todo cuidado é pouco. O Cláudio, infelizmente, está acostumado com situações do tipo, por ser pediatra. Ele afirma que cada fase da vida oferece um risco em específico, mas que dos 2 aos 5 anos é a mais delicada, porque as crianças já conseguem se movimentar e não têm muita noção dos riscos. Crianças muito pequenininhas, até 4, 6 meses de idade, tem muito evento de quedas, de queimaduras não só com a água quente do banho, mas queimaduras da mamadeira, às vezes, eventualmente, a criança está em aleitamento misto e a água é muito quente. A faixa etária de 2 a 5 anos, talvez seja a grande faixa etária de maior risco, porque eles já têm agora um deslocamento independente, são hiperexploradores do mundo, mas não têm uma função executiva, uma noção, uma lógica de prevenção. Eles olham o mundo de baixo para cima, eles não têm uma percepção do mundo igual à do adulto. Então, a gente não vê os anteparos, os riscos que podem acontecer, ele não antevê riscos. E sabe aquela velha história de deixar o filho crescidinho sozinho em casa, nem que seja por pouco tempo? O Cláudio alerta para os perigos. Para que isso aconteça, é necessário que a filha ou filho já demonstre uma certa maturidade. A gente tem que respeitar a maturidade de cada criança. Então, existem crianças de 14 anos que têm uma função maturacional bastante elaborada e outras de 14 anos que se comportam como bebês pequenos. Então, a gente diz assim, em torno de 15, 16, o ideal era crianças acima de 15, 16 anos terem a sua capacidade de autonomia e de serem mais independentes e ficarem sozinhas, elas já têm condição. Mas crianças menores já têm esse tipo de percepção e a gente precisa estimular e colocar esses valores dentro de casa para que ela tenha a sua autonomia.
Lá vai alguns cuidados a mais. Deixar o bebê sozinho no trocador é perigosíssimo, pois ele pode rolar e cair. Os pais também devem ter cuidado com bebidas alcoólicas, pois perdem o reflexo e dificulta a prevenção. Cuidado com as boias, pois elas podem furar. O mais indicado nesses casos são os coletes salva-vidas. A Érica é tenente do Corpo de Bombeiros e diz que o ponto central é a prevenção. Em hipótese alguma, uma criança ou até mesmo adolescente pode ficar sem a supervisão de um adulto. O Corpo de Bombeiros orienta as crianças sempre estarem sendo supervisionadas pelos pais ou por um responsável maior de idade. Então, assim, tem aquele problema do irmão maiorzinho cuidar do menorzinho, não é o adequado. Então, sempre tem que ser um maior de idade e tem que estar supervisionando em tempo integral essa criança. As ocorrências com as crianças dentro de casa, elas aumentam nesse período de férias. Principalmente os casos de afogamento, acredito que por causa da época de verão. Então, calor, né? As crianças querem o quê? Querem brincar com água até para se refrescar. E aí acaba ocasionando esse tipo de ocorrência. Tomar cuidado com as áreas em que possa ocorrer esse tipo de situação. Então, piscina tem que estar fechada, ou seja, a criança ela não consiga acessar aquele ambiente sem uma autorização prévia. Né? Ela não pode sair correndo e se jogar na piscina. Então, tem que ter ali uma grade de proteção, né? Ou uma mureta de proteção. Os banheiros, né? Acontece muito afogamento ali no vaso sanitário mesmo, né? Principalmente de crianças menores até 1 ano de idade. Então, as portas sempre fechadas para esses ambientes. A gente tem bastante ocorrência na banheira durante o banho também. Então, às vezes, o pai e a mãe deixam o bebê ali, né? Tomando, sabe aqueles minutinhos que deixa ali? Não pode, supervisão integral o tempo todo. Em situações de acidentes, é preciso ligar imediatamente para o 193 do Corpo de Bombeiros ou então para o 192 do SAMU para os casos clínicos. Se a emergência for um engasgo, por exemplo, é necessário aplicar a manobra de Heimlich. Como que é essa manobra? Você vai se posicionar atrás da vítima, se for uma criança já adulta, a gente considera aí a partir dos 4 anos, mais ou menos, né, até os 10 anos, e adultos também, se posiciona atrás da pessoa. Uma mão vai posicionar ali na boca do estômago, a mão fechada, a outra mão cobre essa mão e vai fazer tipo um J, então para dentro e para cima, né? A intenção é o quê? É fazer com que o ar residual do pulmão expulse esse fragmento de alguma coisa que está ali interrompendo, né, a passagem de ar das vias aéreas. No bebê, né, o bebê a gente considera o recém-nascido até 28 dias e o bebê até 1 ano de idade. A gente vai fazer a manobra de Heimlich também, porém com ele no nosso antebraço. Então, a gente vai posicionar ele no nosso antebraço com o rostinho para baixo. Vamos fazer 5 tapas na escápula. Depois, a gente posiciona ele no outro antebraço e vamos fazer 5 compressões no tórax, exatamente na linha do mamilo. E lembra do Tiago, pai do Miguel? Ele acredita que é importante dialogar com os filhos pequenos e explicar os riscos e os cuidados desde cedo. A gente também tem que mostrar para ele o que é certo e o que é errado, né? Tem que aprender. Às vezes, muita gente só fica falando, criança é curioso. Então, às vezes, quer vir, quer conhecer, dá a mão pro pai, vem junto com o pai, sabe? Vem junto com a mãe, para você ver, aquilo ali machuca, aquilo queima. Por que não pode pôr a mãozinha? Aqui queima. E um recado para os jovens que completam 18 anos até o final de 2023, é preciso realizar o alistamento militar, viu? O prazo vai até junho. Aqui em São José, o serviço acontece tanto de maneira presencial na junta militar, que fica neste endereço aqui que está na tela, ou então pela internet. Os documentos necessários são certidão de nascimento, RG, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. Só reforçando que pela internet o prazo é até o fim de maio. Quem deixar de se inscrever pode perder benefícios, como ser impedido de ingressar como funcionário em instituições ou empresas, não conseguir tirar passaporte e não poder se inscrever em concursos públicos. E vamos ver qual vai ser a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira se mantém ensolarada, mas pode ter pancadas de chuva até o fim do dia, máxima de 29 e mínima de 19 graus.
A quinta-feira também será de sol e não há possibilidade de chuva. A máxima será de 28, com mínima de 16 graus. E é isso, a gente fica por aqui com o Jornal de hoje, mas amanhã, a partir das 2 horas da tarde, a gente está de volta, hein? Um abraço!